Bem, esse ensinamento, ele vai ter duas partes, tá? Primeiro, eu quero lançar o fundamento. Eu acho que é importante o encontro de final do ano, nem essa reunião da equipe apostólica, você lançar os fundamentos para o corpo. Porque quando você transmite esse ensinamento para o corpo, isso se multiplica, né? A ressonância da nossa mútua fé, ela se multiplica. Então essa palavra, eu vou lançar o fundamento, tá? E depois eu conversei com a equipe apostólica. Tá indo, gente? E evita de passar na frente aqui, viu, carioca? Ou então passa por baixo. Então é bom você repartir com o corpo, porque a nossa mútua fé dá uma ressonância, né? Então eu vou lançar isso para o coração de vocês durante esse início de ano. Eu gostaria que vocês meditassem sobre isso, né? Vocês, ministérios, presbíteros, medite sobre isso que eu vou falar. E eu pretendo fazer a segunda parte dessa palavra. Essa segunda parte que eu quero submeter aqui para a apostólica, alguma forma de a gente levar o corpo a praticar isso que eu vou falar aqui. Vamos começar em Gênesis, né? É um bom livro para começar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Depois eu vou te mostrar. Eu gostaria que vocês anotassem, tá? Levassem para meditar. Por isso que eu estou tendo o zelo e o cuidado de gravar, tá? Porque isso se espalha para o corpo. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler aqui porque fica melhor gravado e registrado. Esse ensinamento vai ser baseado nesse texto aí. Abriram? Gênesis 1, 26. Fala o seguinte, ó. Também disse Deus. Aqui está falando da criação do homem e da mulher. Ou seja, você foi projetado por Deus, idealizado por Deus, criado por Deus, com dois objetivos, que é a espinha dorsal desse ensinamento. Fala aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus estava lá no Aion, né, junto com o Filho, o Espírito Santo, ele decidiu. A decisão de Deus é uma ação. O que Deus pensa, ele age. Deus é Espírito, tá? Deus falou, vamos fazer. Ele decidiu. Vamos criar um ser que é a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tá? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, porque ele já havia criado tudo, né? Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Eu estou no 26, né? Todos os répteis pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Ele projetou o homem à imagem e semelhança, mas criou primeiro a imagem, tá? Criou, pois, Deus o homem à imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse o quê? Para você? Sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre toda a criação. Então o título desse ensinamento, dessa palavra, anote aí, ó, fecundidade e frutificação. Eu gostaria que você, durante esse ano, estivesse orando a Deus, como é que está a sua fecundidade, a capacidade de gerar alguma coisa e a sua frutificação. Eu procurei na Palavra Viva, essa palavra está sendo gerada no meu coração durante todo esse ano. E eu procurei na Palavra Viva, tem uma palavra do John que ele fala duplix. É uma das palavras do John. Só que ele fala esse duplix, né, dentro do corpo. Quer dizer, todo o ministério tem que se duplicar. Porque se você não duplicar, você não está sendo nem fecundo nem frutífero. E se você não for fecundo ou frutífero, já já eu te mostro como é que Deus olha para você. Tá? Né? Já já eu mostro como é que Deus olha para uma árvore quando ela não cumpre o objetivo para o qual ela foi criada por Deus. Deus pensou que nós precisamos multiplicar, encher a terra para estabelecer o reino dele.
Ele não está dizendo que você vai ter que ter 10 filhos, porque os muçulmanos estão colonizando o mundo, né? Multiplicando, enchendo a terra, é o plano deles, né? Eles têm um plano de crescimento e colonizar o mundo dessa forma. Não é assim que a gente vai fazer, né? Então, o título então é essa: fecundidade e frutificação. Então Deus planejou e colocou dentro de nós, no nível espiritual, no nível emocional, no nível físico, a capacidade de frutificar, de ser fecundo e de se multiplicar. Então essa palavra do John, ele fala sobre a duplicação dentro do corpo. Ele fala que todo o ministério tem que se duplicar, né? Moisés gerou Josué, Elias gerou Eliseu, e o John fala que um dos maiores problemas do Eliseu é que ele não conseguiu fazer de Geazi um discípulo, tá? Paulo gerou Timóteo, Tito e outros, tá? Então pense honestamente no seu ministério. Você tem o ministério da Escola do Reino, você tem o ministério de música, você tem o ministério de pai, né? Sei lá, como é que está o seu nível, o seu grau de fecundidade e de frutificação? Aí vamos lá para Lucas, capítulo 13. Como eu falei, essa palavra hoje tem 2 momentos que eu gostaria de falar. Vou lançar o fundamento. Se alguém quiser complementar alguma coisa e tal, dá um tempo no final. Mas no final eu gostaria de nos abençoar, né? A equipe apostólica, abençoar os presbíteros e abençoar todo o corpo com essa unção, tá? Então a finalidade é essa: primeiro criar a palavra para a impartição, e eu vou mostrar para vocês como é que isso vai se desencadear durante esse ano. O senhor Benedito acabou de falar, gente, no nosso espírito. Se você fechar os olhos, você vai ouvir: passa a Macedônia, passa a Macedônia. Hoje, quando a gente estava batizando o Alexandre, né? Alexandre é uma primícia, não é algo só para satisfação, né, da Poliana, né? Não é só para, né? É uma primícia, gente. Quantos filhos estão clamando? E durante esse ano, essa OMJ, vários irmãos testificaram o mesmo sentimento de quando nós voltamos às capitais: uma liberdade no espírito. Esses 8 anos da OMJ, né? Está completando 8 anos. Nós amolecemos a pedra. A nossa intercessão amoleceu a pedra. Nós amarramos os principados e potestades. Lembra que Jesus falou: quando fores entrar numa cidade, numa casa, amarre, quer dizer, neutralize a força, a influência de Satanás, para você saquear os bens. Os maiores bens são os corações das pessoas, das vidas. Então esses 7 anos de intercessão, né, está produzindo um monte de coisa. Externamente está aí a corrupção e o machado sendo posto na raiz desse país, né, porque a corrupção faz parte do DNA do brasileiro, inclusive do nosso, né, faz parte do nosso DNA. Isso precisa ser curado em nós, curado aí fora. Mas também está criando uma atmosfera de liberdade fantástica. Você vê aí, vê o Anderson, né? A liberdade que o Anderson e a Rose teve lá em Rondônia, a liberdade, lembra, Gabriel? Cadê o Gabriel? A liberdade que a gente teve em João Pessoa. Cara, a gente estava falando palavra, a gente foi lá na sorveteria, né? Chegamos na sorveteria, a gente olhou para a menina que estava atendendo, eu olhei, nós oramos para ela, né? Gabriel tem uma liberdade no espírito muito boa, né? É uma pessoa muito livre no espírito, e olhamos para ela e falamos: e se Deus quisesse te usar para mudar essa cidade? A menina chegou a tremer, né, Bel? Ela tremeu, falou: o que vocês querem dizer com isso? Olha, nós viemos aqui, uma menina, uma jovem de talvez 19, 20 anos, jovem, ela e um rapaz, e aí ela é o quê? Uma evangélica afastada da igreja, tá? Então assim, uma liberdade no espírito de manifestar Deus, não é falar de religião, de palavra, de tocar nas pessoas, de amar, entendeu? De impor as mãos e manifestar o reino. O reino é isso, o reino somos nós, gente. O reino não é a teoria, não é a Bíblia, não é... O reino somos nós. Então, como é que nós detectamos, né?
lá no campo. Nós estamos aqui em cima do monte, né? Então, maravilha, né? Dá vontade de construir 3 barraquinhas aqui e ficar o resto do ano aqui, né? Aqui está uma maravilha. Eu estou falando lá do campo, que nós vamos voltar a partir de segunda-feira. Então, lá no campo, nós alcançamos uma liberdade no Espírito tremenda. E mais uma vez eu testifiquei isso, né? O que Benedito, você viu o choro do Benedito. Não é o choro da alma, não, ele estava falando aqui, mas não é da alma. A gente sabe que é um clamor, que é uma dor de parto, né? Se a gente parar dentro de cada um de nós, esse choro já existe, né? Na UMJ tem provocado esse clamor, esse choro no nosso coração, né? Quando eu cheguei em João Pessoa, lá naquela mesma casa, na primeira manhã, a gente aluga uma casa linda, né? Quiser ir com a gente, é maravilha, tá? Alugamos uma casa linda, que é em Cabedelo, né? Cabedelo é... E lá em Cabedelo, quando você vai para o final, no fundo da casa, tem a praia, né? Aí quando eu fui... O quintal da casa é a praia. O quintal da casa é a praia, né? E aí quando eu saí de manhã, eu acordei cedo e tal, né? Para preparar o meu espírito para aquele dia e tal. Mas, rapaz, quando eu abri aquele quintal... E eu vi João Pessoa lá na ponta, né? Que a gente vê João Pessoa lá na ponta. Eu só tive um sentimento. Eu chorei. Deixa eu contar até 10 aqui. Fácil. Esse mesmo choro eu tive lá. Bem. Até 10, tem que contar até 10. Então eu chorei diante daquela responsabilidade, né? Aquele povo depende de nós, né? A gente precisa entender, gente, que as pessoas vão depender de nós. Nós somos as portas do reino. Quando Jesus fala arrepender porque o reino está próximo, ele era o reino, nós somos o reino. Essa responsabilidade é para a gente se derreter, né? Não tem o que, a gente fica incapaz, tá? Então eu chorei, intercedi, mas me veio uma fé, me levantei, né? Enchi o pulmão e vamos, e a gente falou, né? Nós não planejamos nada esse ano, lembra? Nós tínhamos plena certeza, Deus vai guiar a gente. Das outras vezes planejou, e nós fomos guiados. Inclusive o desejo nosso era ir para Campina Grande, lembra? Durante 1 ano e meio, 2 anos. E Deus abriu a porta para ir em Campina Grande, foi fantástico, tá? Fantástico. Vamos lá? Lucas 13, de 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9. Aí, senta aqui alguém do lado para ler um texto aqui. Tá certo. Se avisa. Pega a outra Bíblia aí. A gente está no mesmo nível. Está no mesmo barco, né? Abriu aí, deixa eu abrir a minha aqui, ó. Lucas 13, eu vou acabar. Essa palavra, ela é bem objetiva, não tem... Mas Lucas 13, versículos de 6 a 9, aí eu já vou pedir para o Anderson, que é uma passagem... Para você entender essa passagem de Lucas, você tem que entender essa de Levítico, tá legal? Só abre aí na hora de Levítico, eu te adiciono. É Levítico 19, 23 a 25. Aí aguenta aí que na hora de Levítico você... Tá. Levítico, anota aí, ó, Levítico 19, de 23 a 25. Quem estiver anotando, aí o Anderson lê na hora. Vamos abrir a Bíblia em Lucas para explicar esse texto para vocês. Pode sentar aí. Na hora de Levítico eu te chamo. Você... E esse agora? Não, o de Lucas eu leio. Aí o de Levítico eu quero complementar. Então eu posso sentar. Pode sentar. Mandou eu levantar, eu levanto. Mandou sentar, eu sento. Levítico, nós formamos uma dupla. Aqui é... Eu e o Rai somos um. É meio mais meio dá um, entendeu, gente? Meio mais meio dá um. É Levítico 19, 23, 25. Aguenta aí, meu. Eu chamo que ele é minha alma gêmea, não parece?
Pode deixar que eu seguro aqui. Olha lá, deixa eu ler Lucas 13, de 6 a 9. Presta atenção. Aqui é um puxão de orelha, hein, gente? Fala assim, ó. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Não sei se vocês sabem, Jesus estava entrando em Jerusalém, as pessoas, o rei de Israel e tal, né? Aquela festa, né? E tal, aí ele para e conta essa parábola, que tem tudo a ver com Israel, mas tem tudo a ver com a gente, tá legal? Fala assim, ó. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, a seguinte história. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo, procurou o fruto dela e não achou. Tá? Então uma das coisas que nós precisamos entender é que esse dono da vinha é o pai. Ele é senhor. A palavra senhor na Bíblia significa proprietário. O dono, lembra quando Jesus fala, só vocês vão lá numa aldeia e vai encontrar uma jumenta e o jumentinho, tá? E vocês vão dizer para o dono, o Senhor quer usá-la. Ele é proprietário da sua vida, ele é proprietário da minha vida. No dia que ele dizer, eu quero te usar, você não tem escolha. E se você quiser apresentar suas razões, lembre-se de que ele é seu proprietário. A Bíblia fala em Pedro que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tá? Isso é muito forte, né? Tem gente que gosta dessa expressão, forte, né? Então tá aí, o senhor da vinha, né, disse o seguinte, eu estou com fome. Tá? Aí ele fala aqui, ó, pelo que disse ao viticultor. O viticultor é Jesus, é ele que cuida de nós. Há 3 anos o dono falou para o viticultor, Jesus, o pai chegou para Jesus e falou, Jesus, pega fruto na vida do Celso e traz para mim. Jesus era responsável. Legal? Há 3 anos eu venho procurar o fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Gente, na economia do reino, inútil só serve para uma coisa: ser jogado no chão e pisado pelos homens. Se o sal perder a sua capacidade de salinizar, não tiver a sua função pela qual Deus a criou, só serve para uma coisa. Naquela época, nas escadarias, eles jogavam sal no chão, para que as pessoas não tinham essa fita antiderrapante que a gente bota nos degraus. Então eles jogavam sal para que as pessoas não escorregassem. Então se o sal, né, não está exercendo a sua função de salinizar, de preservar, de realçar sabor, estude sobre o sal, tem uma revelação fantástica, só serve para uma coisa, né? É meio desprezível, né? Mas pelo menos, né, vai ser pisada pelos homens, ser envergonhada pelos homens. A mesma coisa, você foi criado em Gênesis para ser fecundo e frutificar. E Deus não vai fazer ninguém ocupar um local inutilmente. Não existe na mente de Deus inutilidade. No reino não existe inutilidade. A terra tem que produzir, a árvore tem que produzir, tudo tem que frutificar e produzir. Aí, o nosso bom pastor, o nosso intercessor, chegou para o pai e falou assim, ó, ele porém respondeu, quem respondeu? O viticultor, Senhor, dono, proprietário, deixe-me ainda este ano de 2016, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, esterco, fertilizante, turbinar,
Né, Dico? Está vendo como as coisas estão se encaixando? Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-lo. Tá? Aí lê Levítico. Para vocês entenderem por que esse senhor, durante 3 anos, ele foi lá, não tinha fruto. O ano que vem ele foi de novo, não tinha fruto. Foi o 3º ano, não tinha fruto? Aí ele chamou o responsável e falou: só, manda cortar, porque ela está só sugando da terra. Espírito Santo suga. Só sugando da terra? Eu botei o homem na terra para produzir, para multiplicar. Se ele só está sugando, ele não tem mais utilidade. Deus corta e lança fora. Pelo menos serve de madeira, né? De madeira para... Aí lê Levítico para você entender. Levítico, capítulo 19, os versículos do 23 ao 25, isso mesmo? Então vamos lá. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Verdade. Ele é o Senhor. Então havia uma orientação no Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, tem orientação sobre a vida, a saúde, sobre a alimentação, sobre o relacionamento, sobre a rotatividade da terra, né? Então Deus traz muitas orientações. E Deus traz uma orientação fantástica aqui. Quando você plantar uma planta, uma vinha, você não pode comer o fruto dela nos 3 primeiros anos. Tá legal? No 4º ano, a primeira colheita é do dono, é do Senhor. Você não pode comer. Olha que fantástico, né? Já no 5º, né? Aí você pode começar a comer, inclusive tem que comer para que ela produza mais. É que nem mãe, né? Vai sugando o leite, mais leite produz. Tá legal? Então o que é que ele está dizendo aí? No 4º ano, o Senhor estabeleceu desde o Antigo Testamento. Ele desceu e foi colher o que era dele. Então no 4º ano ele foi. No 5º ano ele foi. No 6º ano ele foi. E não achou fruto. Aí ele chama o viticultor e fala: dá um jeito nessa. Mas Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele se antepõe: não bota o machado na raiz, não. Eu vou cuidar dessa planta. Eu vou fazer sulcos ao redor dela, vou colocar adubos, estercos, tá? Para que ela ainda tenha chance de vir a produzir, né? Descobrir o seu dom, descobrir sua fertilidade, orar e ver naquilo que ela precisa cumprir o destino pelo qual Deus projetou a gente. Ok? Bem, então o que eu queria deixar com vocês durante esse ano maravilhoso que está se iniciando, 2016, 8 anos que a gente vai fazer da OMJ, é como é que está a sua fecundidade e a sua frutificação. E para encerrar, que esse tempo que a Segurança fala, sobre esse tempo também de poder colher o fruto, fala de um tempo de paciência também, né, Raiz? Da parte de quem está se duplicando, né? Porque às vezes no momento de se duplicar, a gente já espera que quem está ali aprendendo já esteja pronto, né? Você fala que no 1º, 2º, 3º ano o fruto ainda não podia ser usado, mas já estava dando fruto. Não significa que não estava dando fruto, mas o fruto ainda não era bom, né? Então ele não podia ser usado. E depois disso ainda tem um tempo de santificação, que ele foi, no 4º ano foi só para o Senhor. Depois você faz uso. Então tem um tempo de espera,
um tempo de maturação, um tempo de santificação, para depois o corpo poder fazer uso disso. Exatamente. Então, assim, que haja nos nossos corações isso, né? Uma fé necessária, né? E um amor para cuidar desse tempo até que o fruto possa ser santificado e depois possa ser... Muito bom. Está vendo como é bom a cooperação? Aí, como eu falei, quer dizer, nós vamos estar orando, né? Como é que a gente vai poder desenvolver essa orientação para o ano que vem? Eu tenho uma pincelada, é essa parte que eu vou conversar com a equipe apostólica. A gente faz uma reunião, uma conferência todo domingo, vou mandar um e-mail, né? Já conversei mais ou menos com o Benedito, para ver o que é que a gente pode equipar o corpo para o tempo da frutificação, o tempo da fecundidade. Nós já estamos prontos, gente, você sabe disso, né? E o tempo é esse. Então, para encerrar, eu queria ler só Mateus 28, versículo 18. Obrigado, Anderson, meu companheiro fiel. Mateus 28, 18. A gente sabe que há duas orientações de Jesus que ele mostra como o reino vai se expandir, né? É o que a gente chama de evangelismo do nível da igreja, que está em Lucas, né? Lucas, né? Como Lucas foi o evangelista que escreveu o evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos, Lucas enfatizou a orientação para aquela geração. Ele fala lá: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Benedito tem uma palavra sobre isso, que ele detalha sobre isso, tá? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então Benedito explica nessa palavra que o nível de evangelismo da igreja, você não tem muita responsabilidade. Eu vou pelo mundo e prego. Dou folheto, prego. Prego não é pregar. Prego, né? Semeio. E a responsabilidade é da pessoa. Ela creu, está salva. Não creio, eu não tenho responsabilidade nenhuma. É muito fácil, né? Já que em Mateus a coisa é diferente. Mateus é o evangelho do reino, né? Então aqui ele mostra qual é o grande comissionamento do reino. E eu vou dar aqui, é isso que eu vou falar para vocês, ó. É por isso que Benedito falou que essa palavra é uma palavra sobre discipulado. O discipulado é a segunda parte dessa palavra que eu vou escrever o ano que vem. Eu vou procurar ajudar vocês, né, equipar vocês a se multiplicarem, tá? Eu quero só lançar um flash aqui, para vocês prepararem seu coração para esse ano, para o que Deus vai fazer daqui para frente. Jesus, aproximando-se do discípulo, despedindo deles, né, falou-lhes dizendo, 2 pontos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o evangelismo do reino, gente, está muito associado a essa autoridade, tá? Você vai ter que ter autoridade para amarrar para esse pato. Você vai vir pessoas para o nosso meio cheias de sofisma, quebradas, destruídas. E nós vamos ter que ter muita autoridade para amar, para curar, para libertar, livrar de tantas, né, tantas coisas que essas pessoas vão trazer para o reino. Nós temos uma pureza no reino fantástica. As pessoas que chegam no nosso meio, cara, elas ficam, pô, que povo puro, né? Eu estava conversando sobre os jovens, né? Estudando os jovens. Eu estava estudando os jovens. O John usa essa expressão. Eu estava estudando os nossos jovens, eu estava comentando com alguém aqui, foi o Luiz Varão, estudando os jovens, né? E essa geração, fala que essa geração que está surgindo, que está, né? Durante esse encontro eu estava estudando essa geração. A nossa geração, né, era uma geração de paz, profecias e dum, não era? E a declaração profética e o rompimento. Eu estava aqui no encontro dos nossos jovens, é tudo aquela adoração tranquila. Eu falei, teve umas horas que eu fiquei com vontade de botar um fogo nesse povo.
acontecendo. A nossa geração realmente teve que ser mais. Essa geração já nasceu no reino, entendeu? Tem um espírito mais calmo, mais tranquilo. É claro que um dia Deus vai usá-las para romper. Mas eu fiquei, poxa, será que está faltando alguma coisa? Será que a gente não... né? Eu fiquei estudando, disse, não. Elas vêm da escola do reino. É diferente, a gente vai ter que aprender como é que Deus vai se mover através dela, né? Usando os mais velhos e os mais novos. Tá legal? Então, voltando ao que eu estava falando, que as pessoas chegam e começam a conhecer os nossos jovens, fala, puxa, os nossos jovens têm uma pureza, têm um amor sincero, têm um relacionamento. É muito diferente. E a gente vai ter que quebrar muitas arestas das pessoas que vão chegar, tem que ter muita autoridade. Ide, portanto, e fazei discípulos. Fazer membro de igreja é fácil, gente, né? Gerar filho é fácil e gostoso, né? Agora, vá cuidar, vá fazer aluno. A palavra discípulo significa aluno. Então, já me adiantando o que eu pretendo escrever, esse ano, gente, cada um de nós comece a orar a Deus. Senhor, manda, me conecte, me aproxime dessas pessoas. A primeira coisa, durante todo esse ano, você vai estar orando, Senhor, é como Jesus, é impressionante. Jesus, ele andava e falou, Pai, quem são aqueles que você me deu? Quem são aqueles? Faça essa oração, quem é as pessoas que Deus vai mandar até você durante, não é 2016, dos próximos anos, tá? Nós estamos mudando uma fase, eu estou começando a entender que nós estamos mudando uma fase de frutificação. Então comece a orar e estar aberto, sem preconceito, né? Senhor, né? Sabe, é na sorveteria, é no supermercado, é aquele meu vizinho que eu achava que era... Gente, nós do caminhar, nós somos cheios de justificativas para não assumir responsabilidade de discipulado. Ok? Nós somos... Mil desculpa. Não tem fome da palavra. Eu dei uma literatura. E a pessoa não tem fome da palavra. Você acha que dando uma literatura, e o principado que está na cabeça dela? Entendeu? Nada e tal. É fácil você dar literatura, os evangélicos fazem isso, dá um folhetinho, entendeu? E a oração, né? Lembra que a gente falou do MJ? Antes de você dar uma palavra, alguma coisa, ore. Aí você dá a palavra e vira as costas. Se ela crê, ela entra no reino. Se ela não crê, pô, é fácil. Agora, eu assumi um compromisso com aquela pessoa, eu vou dar uma palavra, eu vou ministrar a palavra e levar aquela pessoa no meu coração e continuar orando por ela e depois ligar para ela, acompanhar a infantilidade dela, entendeu? Um monte de questionamento. Você trazer uma pessoa do mundo ou de uma igreja para o reino, gente, é um outro mundo, é uma outra cultura, a nossa forma de ser estranha às pessoas, né? A gente dorme na casa dos outros. Você vê a equipe apostólica, a liberdade que a gente tem, né? Nossos líderes são simples, né? Fala, leva lá. É mais uma pergunta, né? Acho que esse nível de evangelismo, de alcançar as pessoas, estar mais próximo, ter esse nível de acesso, você não acha que a gente não se afastou demais do mundo? Nessa perspectiva de não se misturar, não se envolver, não se... Né? Acho que a gente saiu um pouco, se tornou um pouco frio em relação a essas pessoas diferentes, essas pessoas do mundo. Acho que as palavras que a gente recebeu, talvez a gente tenha interpretado dessa forma mais extrema, né? A gente se fechou demais, né? E o mundo, para a gente, é estranho demais para a gente, a ponto de a gente não conseguir se envolver na maneira como Cristo se envolveu. Bem, na realidade, tudo que nós fizemos durante todo esses anos de caminhar, está no script de Deus, está no propósito de Deus, né? Nós somos separados,
Nós somos santos. Entendeu? Mas a gente sabe desde a década de 90, lembra aquela palavra? 90, a década do amadurecimento do corpo, a gente já vinha falando sobre isso. Nós estamos usando muito a nossa energia para dentro do corpo. Ótimo. Tá? Mas vai chegar um tempo aonde Deus vai nos lançar para o mundo. Já chegou. E já está chegando por causa da OMJ. Agora, nós estamos na OMJ, nós não estamos fazendo um evangelismo segundo nenhum padrão que já houve na história da igreja. Se você pegar, por isso nós estamos escrevendo uma nova história, se você pegar toda a história da igreja, a forma, tanto que teve um irmão, né, lá em, não sei onde foi que estava comentando aqui, que na OMJ, se for lá o pessoal de Gilberto, não sei mais quem foi, que encontrou um grupo que está orando pelo Brasil, mas quando o irmão chegou e começou a explicar o projeto da MJ, fala, puxa, que projeto, né? Entendeu? Então, Deus nos preservou esse tempo, entendeu? Se você olhar os nossos ministérios fundamentais, 99% das nossas energias são para o corpo. Mas comece a perceber, tá? Comece a perceber que a coisa está começando a mudar. Não que a gente vai deixar o corpo, entendeu? Mas nós, que eu estou dizendo, gente, comece a ficar aberto, coração aberto. Por isso que eu digo, vai vir orientações, entendeu? Essa coisa vai se desenvolver, tá legal? Mas a primeira coisa, aliás, duas coisas que eu queria que nós saíssemos desse acampamento, levasse no nosso coração. Primeiro, se avalie. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou sendo infrutífero? Né? Se avalie, entendeu? Será que eu estou apresentando desculpas para as pessoas até que Deus já colocou do meu lado? Ok? Então saia, se avalie, ok? Primeira avaliação. Segunda é isso, a partir desse ano comece a orar e a ligar suas antenas. Jesus andava com a antena ligada. Ele entrando numa cidade, falou, opa, alguém me tocou. Olhava para Zaqueu, a fome de Zaqueu atraía a atenção. Entendeu? Ele olhou para Zaqueu lá em cima da árvore e falou, Zaqueu, desce, eu vou lá. Impressionante, cara, impressionante. Jesus, o Criador dos céus e da terra, olhou para um homem. Gente, isso é lindo, cara. Ele conversou com uma mulher num poço ao meio-dia. Água. Qual era a conversa dele? Eu estou com sede, me dê água. A mulher, né? Chegou, mas peraí, eu sou samaritana, você é judeu, eu sou mulher, você é homem. Então já existia, o John tem uma palavra que fala 300 preconceitos, né? E Jesus tocou no espírito dela. Tem um irmão que fala assim, Jesus não veio falar para a mente das pessoas. Você entrou nesse caminhar pela razão ou pelo espírito? Se fosse pela razão, você tinha muito lugar para ir. Então Jesus, ele tinha a capacidade de tocar no espírito das pessoas. Depois você vai entendendo as coisas, né? Tem pessoa que chega no reino e fala, pô, meu amigo, acho que eu caí de paraquedas aqui. A primeira, eu estava me lembrando dos fatos, né? Acho que eu estou me estendendo, né? Mas quando eu estava aqui nesses dias, eu me lembrei da primeira vez que eu entrei no Hebron. Eu fiquei naquela coluna ali, a mesma coluna, há 25 anos atrás. Ela é testemunha. Exatamente. Ela vai testemunhar para gerar, que nem Josué, né? Levantou. Entendeu? Eu entrei por aquela porta. Quando eu vi aquela adoração, aquilo ali já entrei no espírito da coisa. Aí eu fiquei ali e o Dito estava ministrando uma palavra aqui na simplicidade dele. Sentado, abriu a Bíblia em Atos 13, que eu nunca esqueço, falando da igreja de Antioquia. Eu estava vindo do seminário, eu estava cursando o seminário em Belo Horizonte, Batista. E eu estava de férias em julho, 6 meses de seminário. E eu entro aqui, aí o Benedito lê Atos 13 e fala, sabe como é que Deus forma o ministério no nível do reino? Não é no seminário.
é numa igreja neotestamentária, aonde tem profetas e mestres. Olha o mestrezinho ali. Gente, a primeira palavra que eu ouvi nesse caminhar trouxe toda a identidade do meu futuro, cara. Lembra quando Paulo foi chamado? A palavra trouxe toda a identidade dele. Aquela palavra encheu e determinou todo o meu futuro nesse caminhar. Aí eu falei, mas tá bom, mas qual é a igreja neotestamentária? De Bonfim? Lá de Senhor do Bonfim, mas do Nordeste sai alguma coisa boa? Né? Isso que a Bíblia fala, lá. Eu fui morar em Bonfim, Senhor do Bonfim, que foi um bom começo, né? Gente, meu Deus do céu. Ó, então é o seguinte, já pegaram o espírito do negócio, né? Já tem gente chorando porque a coisa tá boa, né? Dentro do contexto que o falou, ele fez uma pergunta. Eu não sei se eu vou dar a resposta ou se eu vou complicar. Mas eu quero contar uma experiência, e vocês vão ter muitas experiências idênticas. Lá em Belém, nós estávamos reunidos numa praça, cantando, o Paulinho com todo aquele entusiasmo dele, né? Terminamos o período ali de louvor e adoração numa praça pública lá. E era um ponto turístico muito, um dos melhores pontos turísticos de Belém, na Estação das Docas. Quem conhece lá, entre a Estação das Docas e o mercado Ver Peso. E quando nós terminamos, foi interessante, o Paulinho com aquele violão maior do que ele, na Tiratória. O Paulinho de Salvador, né? Paulinho de Salvador. A gente vinha saindo, e eu fui por um lado, ele veio beirando cais. E ele encontra com um cara com um violão nas costas, violão nu, sem capa. Aí o cara chegou para ele e falou assim, ô meu amigo, que tal nós fazermos uma seresta aqui? Aí o Paulinho falou para ele, não, esse violão aqui não é para seresta não. Eu acho que ele estava com os grogues na cabeça. Ele falou aqui, esse violão é para louvarmos e adorarmos o Senhor. E nós estamos aqui em Belém para fazer isso. E foi falar da UMJ, mas um cara meio... Aí ele ficou ouvindo o Paulinho e falou para ele assim, meu amigo, mas deixa eu te falar uma coisa. Como que fica o mundo? Olha só o que o cara falou para ele. Vocês, crentes, chamam nós de católicos de idólatras. E nós, católicos, chamamos vocês de fanáticos. E aonde está o amor? Só isso. Essa é a grande chave, né? Por isso que a OMJ, os dois fundamentos da OMJ, qual é? Deus amou. Deus amou. Não cabe a nós julgar. Gente, não julgue as pessoas no seu coração. Essa é a grande chave do evangelismo do reino. Porque se você julgar, avaliar, você vai criar uma barreira, vai impedir Deus de se manifestar. Jesus não julgou aquela mulher. Deixou a própria consciência dela se arrepender, né, e ela ser uma grande evangelista, porque foi o depoimento dela que fez aquela cidade se alcançar. Então, para concluir, eu falo aqui, né, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Aqui tem uma outra chave, ó, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, ele vai cooperar com a gente, né? Com certeza, todos os dias até a consumação do século. Tá? Então, o que significa a palavra batizar? A palavra batizar significa imergir, né? Começar um discipulado. Tá? Quando a gente batiza uma pessoa nas águas, não estou dizendo que a gente não vá fazer isso, mas quando você imerge uma pessoa, vos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo ali não é um abrate César, uma palavra mágica. O que você fez hoje
se comprometeu com 3 pessoas, de que a partir daquele batismo, você vai ser um pai espiritual, vai acordar de madrugada, vai chorar com ele, vai perder noites, até ele ter uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Enquanto aquela pessoa não tiver uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você não cumpriu o objetivo do discipulado. E outra coisa mais, eu vou desenvolver isso ano que vem. Se Deus colocou essa pessoa do seu lado, não é o presbítero que vai fazer isso. Porque o que ela precisa de leite, de colostro, é você que vai dar. Mas eu sou fraca, eu não conheço, mas é o seu leite. Aquela ovelha precisa do seu leite. Tudo bem que quando ele estiver fortinho, você vai trazer para a igreja e vai apresentar para um alimento mais sólido. É ok? Então, não traga pessoas para a igreja. A igreja, o mundo está aí fora, vem para a minha igreja. Isso não resolve, gente. Igreja não resolve. O que o mundo está procurando não é igreja. As pessoas estão carentes de amor, de cuidado. Entendeu? Quem gera ovelha é ovelha. Ovelha. É por isso que Jesus chegou de frente de Jerusalém e falou: Jerusalém, eu quero abraçar vocês. Abrace uma pessoa, eu garanto para vocês. Abraça a pessoa, lá, esse cara daí, esse bêbado. Entendeu? Tá bom, é amor, vem cá. Você fala: eu amo você. Aí o cara desmorona, meu amigo. Só não precisa de mais nada. Jesus tocou no espírito daquela. Aquela mulher não era prostituta por corrupção, não, gente. Nem toda prostituta é por corrupção. Jesus enxergou alguma coisa naquela mulher. E ele conseguiu extrair. Né? Você pega a Maria Madalena, uma mulher corrompida. Né? Jesus olhou. Você pega lá o próprio, que eu acabei de dizer, o Zaqueu. O Zaqueu era um cara que, né, roubava, enrolava e tal. E ele falou, né? Se eu tiver, né, defraudado alguém, eu vou dar em dobro tudo aquilo. Você vê a atitude do cara. Amém? Então, encerrando, comece a orar. Será que nós estamos sendo frutíferos? Será que ele está achando desculpa para um monte de coisa? Né? O Jonas botou um monte de desculpa. Lembra do Jonas lá? Esse povo aqui, ó, esse povo idólatra, né? Ninivita. O Ninivita era a nação mais perversa da época de Jonas. Inclusive, tem um estudo sobre o livro de Jonas que eu falo sobre isso, né? Inclusive, foi os Ninivitas que pegaram os pais dele, a família dele, e levaram lá e destruíram. Como é que eu vou pregar para esse povo? Eu vou levar a bênção para esse povo? Esse povo precisa, é que nem João, né? É que fogo cai do céu, não. Jesus não olha assim. Amém? Eu acho que está bom, né? Vamos ficar de pé. Alguém quer comentar mais? Se for comentar, tem o dia todo. Não é comentar, eu só quero... Porque eu quero ter esse momento de impartição, né? Isso aí, essa misericórdia que você precisa ter pelo mundo. Eu dei esse exemplo desse rapaz em Belém. Fica de pé. Mas não, é o Sebastião que vai falar, não é eu. Eu quero que o Sebastião conte em poucas palavras o que aconteceu em Manaus. A gente foi tomar café num restaurante. Lá eles têm muito café. Vamos sentar aí que tem pessoas que vão falar. Café colonial. E a gente chegou no lugar para tomar um café e teve uma experiência tremenda. E agora o Sebastião voltou lá. Conta aí como que foi rapidinho a história. Aqui, ó. Em Manaus, o Celso está dizendo que foi o seguinte: ele estava com a gente em Fala para ele que ele vai ser o último a falar isso aqui, a reunião de tarde vai dar uma oportunidade para as pessoas falar. Vamos parar para não perder a opção. E aí ele conversando com o Miranda e o Celso, assim, agora no já balcão, começou. eu do lado de fora.
Eu não sei o que me deu. Tá lembrando, precisa contar todo. O pessoal está lembrando, precisa contar todos os detalhes, porque à tarde vai ter uma reunião só para compartilhar essa. Ou seja, objetivo para gravar. E outra coisa, a gente não quer perder a unção, tá, gente? Sei, o pessoal está querendo comentar, mas vamos aproveitar a unção para não diluir a unção. Vai lá. Certo. Então, resumindo, quando eu não sei o que tocou no meu coração, eu olhei no cara e disse, olhei para ele e falei assim, deixa eu te dar um abraço. Ele olhou bem de mim assim, me abraçou e destampou a chorar. Mas chorando mesmo, igual uma criança perto deles, e disse, ninguém nunca fez isso comigo. Conclusão, hoje, eu e a Catarina tivemos a oportunidade de ir na lanchonete dele, ele parou todo o serviço dele para sentar, apresentar para nós toda a família de Deus. Era um cara divorciado, vivia com a mulher, mas não era casado, casou, organizou a vida, batizou, a família servindo a Deus, e ele na maior alegria dizendo, cara, você é o maior amigo que eu tenho na terra. Então é isso que Deus faz. Então o nosso gesto não é pregar, eu sou isso. Deus vai te usar, não só eu, conforme usou e vários irmãos, mas de outras maneiras. Deu correto? Então você não vai fazer um estudo. Passo 1, mostre que o cara é pecador. Passo 2, mostre que Jesus morreu na cruz. Passo 3, que ele tem que batizar. Pô, peraí, cara, tudo isso tô ferrado. Nem a gente vai conseguir, nem... É só amar. Não estou dizendo que você tem que ter um preparo para depois amamentar. É isso que a gente vai falar o ano que vem, do discipulado. Acho que Deus vai dar uma sabedoria. É que nós estamos pela... vamos começar pela equipe apostólica, né? Chamar a equipe apostólica. Vamos crer que essa... vai? Então vai. Desculpa a ousadia aí, mas é o seguinte, gente, é uma coisa, eu estou tentando trazer também para o lado prático, essa questão do discipulado, né? A gente está ouvindo essa preparação para alcançar essas pessoas, só que aí eu queria propor um desafio que a gente antecipasse isso também, nossos jovens. Então, ajam com misericórdia com eles, né? Que eu percebo assim, existe uma facilidade muito grande da gente observar as falhas dos jovens, porque eles estão mais suscetíveis a isso, né? Então, às vezes, estão aprendendo. Estão naquele impulso, né? Às vezes não medem as consequências, e às vezes a gente chega e fala, pô, cara, você errou, agora acabou para você, né? Então, se você quer de fato expandir esse discipulado para o mundo, abraça o seu jovem. Quando ele errar, chama ele para perto, né? Porque é muito fácil você chegar e falar assim, você sabe que a palavra é assim, você não deveria ter feito isso. Agora você vai ter que sofrer com isso, né? Ele já sabe que ele vai sofrer, mas se você tiver a oportunidade de abrir uma nova chance, né, para ele se consertar, para ele se corrigir, né? Não é que você vai concordar com ele, mas você vai mostrar para ele que existe uma oportunidade, que existe uma luz, né? E é isso que vai desencadear esse processo. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem de exercitar isso. A gente conversou lá em Recife, e o sentimento que eu saí de lá foi exatamente esse. Eu falei assim, tá tudo acontecendo no tempo de Deus. Nós estamos sendo preparados para essa hora. Exatamente. Então, assim, poderia ter 1 milhão de pessoas aqui que não ia caber, né? Mas vamos imaginar, o triplo de número de pessoas que nós estamos reunidos aqui, e a gente ficar meio que perdido. Como é que nós vamos tratar? E não precisavam ser pessoas problemáticas, não. Pessoas que estivessem afim. E aí a gente ia continuar conversando com as pessoas que a gente tem mais afinidade. Entendeu? E deixando de lado aquelas pessoas problemáticas, né? Então tem muito probleminhas aqui ainda que vai possibilitar de você desenvolver essa frutificação. Né? Então converse mais. Tente entender os problemas. Né? Eu lembro do exemplo do Rai, que ele falou que tinha uma senhora que cochilava lá toda a reunião. Aí eu vou lá na casa dela, ver por que ela cochila, por que esse jovem ainda está errando nessas coisinhas tão básicas, se ele sabe da palavra. Às vezes ele está precisando desse abraço. Amém? A gente vai falar isso, duplique-se dentro do corpo. Nem todo mundo Deus vai trazer pessoas para você, né, não se autocondene. A gente vai orientar, tá, gente? Não queremos
estender. Deus vai dar sabedoria, a gente vai desenvolver a equipe apostólica. Então vamos chamar a equipe apostólica e ungir a equipe apostólica, orar e abençoar com essa fertilidade e essa frutificação. Aí a gente abençoa, eu acho que dá até meio-dia, dá para a gente fazer isso, né?